Olá, pessoal, boa noite. Espero que esteja bem com todos vocês. Hoje a gente vai tratar do segundo texto da nossa segunda unidade. O tema da nossa aula de hoje é IHGB, Nação e Civilização nos Trópicos, e a gente vai discutir o texto do Manuel Luiz Salgado Guimarães. Um texto de 1988, intitulado Nação e Civilização nos Trópicos, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Projeto de uma História Nacional. Então, esse texto ele é de 1888, então já é um texto que já tem uma longa caminhada, aí, uma longa trajetória, mas que continua sendo uma referência importante para a gente pensar o IHGB. É um artigo que fornece um quadro bem abrangente do que foi o IHGB, e é um texto também que nos apresentou aqui no Brasil, foi um dos precursores dessa nova história da historiografia, que até hoje tem sido predominante aqui entre nós, né? Ou seja, uma historiografia que utiliza as reflexões trazidas pelo Reinhard Koselleck, né, que incorpora também algumas reflexões do Michel de Certeau. Então, é uma abordagem muito atualizada para a época, né, dessas novas perspectivas da história da historiografia, e que nos fornece, então, uma leitura bem consistente, né, bem completa do que significou o IHGB naquele período. Então, esse número, que é o primeiro número da revista Estudos Históricos, né, lá da FGV, ele reúne uma série de artigos, né, muito importantes para a história da historiografia brasileira. A gente vai discutir um outro também na nossa próxima aula, que é um artigo do Ricardo Benzaquim de Araújo sobre o Capistrano de Abreu, que também é muito bom, e que inaugura aqui entre nós, ou que nos apresenta essa perspectiva de história da historiografia que até hoje é tão importante. É óbvio, né, que a gente trouxe mais elementos aí na primeira unidade para repensar, inclusive, essa história da historiografia, mas dentro dos limites da época, dentro da proposta historiográfica que estava acessível, né, o Manuel Luiz Salgado Guimarães é um dos iniciadores aí dessa perspectiva entre nós. Para fazer a discussão desse texto, e de forma mais abrangente do próprio IHGB, eu proponho que a gente faça uma coisa um pouco mais diferente, né? Como nós já fizemos essa trajetória lá em Teoria da História no ano passado, eu proponho que a gente pense esse artigo que a gente vai discutir, né, como uma fonte para que nós possamos pensar aqueles diversos aspectos que compõem a prática historiográfica, né? Aquela discussão que a gente fez desde lá de Teoria da História, pensando né, no tipo de carência de sentido, de identidade, e, ao mesmo tempo, o tipo de posicionamento político, social, de constituição identitária que conduz a questões relacionadas à experiência do tempo na vida prática, né? Por isso eu fiz essa divisão aqui. Eu acho que vocês se recordam desse esquema que eu já apresentei para vocês, né? E também para a gente pensar como que essas carências de sentido ou essas intenções direcionadas à produção do conhecimento do tempo são institucionalizadas no campo acadêmico, né? E retornam a fim de produzir efeitos práticos na vida das pessoas. Então, eu acho que esse texto do Manuel Salgado Guimarães traz elementos importantes para a gente poder fazer esse tipo de análise, esse tipo de abordagem, né? Então, o primeiro ponto que a gente poderia analisar, né, a partir do texto do Manuel Luiz Salgado Guimarães, é pensar o problema, né, das carências de sentido e dos lugares de fala. Aqui a gente vai até um pouquinho além desse esquema proposto pelo Riesen, né, porque aqui a gente está considerando também que essas carências de sentido e de identidade, elas são dadas também pelo lugar de fala da pessoa, pela posição social, pela trajetória específica, pelos processos de subjetivação particulares que levaram
essas pessoas a fazer algumas perguntas históricas e não outras, né? E aqui no caso do IHGB isso é muito marcante, porque fica muito bem definido quem é esse grupo que vai produzir essa historiografia vinculada ao Estado Nacional, né? Então, a ideia é pensar do texto alguns elementos que nos permitam refletir sobre esses aspectos, né, esses aspectos fundamentais da produção historiográfica. Então, por isso, né, para tentar responder quais são essas carências de sentido e quais são os lugares de fala, né, que permitiram esse primeiro processo de institucionalização do IHGB, eu pensei alguns pontos lá do artigo, né, destaquei alguns elementos. É óbvio que eu não vou conseguir esgotar tudo que a gente poderia pensar e trazer aqui para essa discussão, mas eu acho que isso aqui já nos ajuda, né, a dar uma ideia mais geral do que a gente pode trabalhar, de que maneira a gente pode articular esse artigo dentro das nossas intenções aqui para essa disciplina. Eu também queria lembrar que é possível fazer esse tipo de abordagem, porque agora a gente já lida com uma historiografia que a gente pode chamar de uma historiografia moderna, no sentido de ser uma historiografia institucionalizada, ou seja, existe uma instituição que autoriza essa fala historiográfica, esse conhecimento historiográfico. Então, diferentemente daquela historiografia joanina, que ainda não era muito bem definido o lugar desse historiador, aqui a gente vai começar a tratar justamente disso, né? Como como que no Brasil começa a se institucionalizar esse lugar de fala específico do historiador, né, que embora ainda não tenha uma formação historiográfica específica, ele já se destaca das outras formas de produção intelectual e cultural, justamente por ocupar esses espaços que são destinados especificamente para a produção historiográfica. Então, aqui, né, nessa primeira parte, eu estou trazendo elementos tanto das questões históricas que estavam dadas naquele momento para um grupo específico, ou seja, no caso brasileiro, para uma elite dominante que queria justificar o seu lugar de poder a partir da construção de um conhecimento histórico, né, quanto pensar também, mais adiante, né, como que isso se materializou na construção de uma instituição específica para essas pessoas. Né, mas aqui, então, eu estou pensando tanto nesses aspectos mais gerais, tanto nessas ideias, né, que estão circulando transnacionalmente e que estão produzindo o mesmo tipo de operação historiográfica em vários lugares do mundo, e também pensar como que isso se articula especificamente com essa aristocracia escravista, branca, em grande medida portuguesa, que vai ser o grupo que vai empreender essa primeira institucionalização da historiografia aqui no Brasil, com consequências aí por longos anos ainda adiante, né? Então, o primeiro aspecto que eu destaquei foi esse, que é um aspecto mais geral, não restrito aqui ao Brasil, que é esse processo de autonomização científica da história na Europa, articulada à discussão sobre a questão nacional no século XIX. Então, a gente já discutiu isso em outras ocasiões, né? A historiografia, ela se institucionaliza no século XIX como forma de responder a essa necessidade de burguesias, né, que tomam o poder, que assumem o poder, de justificar essa nova correlação de forças a partir de uma dada ideia de soberania nacional. Essa nova ideia de soberania nacional, ela também vai ter que articular a experiência do tempo de uma forma diferente. Ela vai ter que deslegitimar a tradição do antigo regime e criar uma nova concepção de história que esteja mais orientada por um futuro, né, um futuro diferente daquela tradição do antigo regime, e que, por isso, justifique a posição no presente desses sujeitos que estão produzindo história. Então, o conhecimento histórico vai ser fundamental para a constituição desses novos arranjos de poder no mundo europeu. E isso também vai ser uma exigência que vai ser percebida como necessária para que o novo arranjo político que também está se consolidando no Brasil possa ser justificado. Então, aqui no Brasil também, como eu coloquei aqui, né, essas íntimas relações entre a disciplinarização da história e o debate em torno do nacional, isso também vai impactar na forma como, aqui no Brasil, as elites dominantes vão justificar, vão legitimar a sua posição de poder. Ou seja,
se nós aqui, né, se a nossa aristocracia, se nossas elites se mostravam como sujeitos civilizados e, por isso, com direito a ocupar esses lugares de poder, então eles também teriam que recorrer aos mesmos instrumentos que os governantes europeus estavam utilizando, no caso, a produção de textos historiográficos, né? Então, essa necessidade de articular uma determinada tradição a uma concepção de futuro vai ser fundamental para esse processo de consolidação do Império Brasileiro também. E o que vai se buscar dentro dessa narrativa brasileira, né, dessa narrativa que parte, né, desse lugar de fala específico, que é o lugar dessa aristocracia, né? Então, a primeira preocupação é construir uma nação civilizada, ou seja, justificar a existência do Estado brasileiro a partir dos mesmos parâmetros que justificavam a existência dos Estados europeus, né? Ainda que, né, essa nossa nação ela estivesse situada nos trópicos, ou seja, numa localização geográfica diferente daquela dos Estados nacionais europeus, ainda que a nossa nação ela não fosse branca como as nações europeias, ou seja, aqui a gente tinha uma larga parcela da população de origem africana ou de origem autóctone, né, a população ameríndia, e também, diferentemente das outras nações, a gente tinha essa realidade social mediada pelo escravismo, né? Então, diferente das outras nações europeias, aqui no Brasil a gente tinha uma parte da população que era considerado sujeito da sua própria trajetória, de sua própria biografia, e uma outra grande parte dessa população que era destituído dessa mesma subjetividade, era objetificado na condição de escravos. Ou seja, como conceder uma soberania nacional para uma nação em que boa parte da sua população não possuía direitos básicos, direitos humanos básicos, como aquilo que definia os direitos civis, né, e a soberania nacional nos Estados nacionais europeus. Então, a necessidade aqui do Brasil era específica, né, no sentido de como inserir a nação brasileira numa ideia de civilização, considerando essas especificidades. Esse era o grande desafio que levou a nossa aristocracia, as nossas elites políticas, econômicas e intelectuais a buscarem respostas numa produção historiográfica, né? Tentar defender que sim, o nosso passado autorizava uma nação, ainda que aqui nós tivéssemos esses problemas específicos. Um outro problema, né, que vai ser enfrentado, então, por essa elite intelectual e econômica, é a necessidade de um conhecimento sobre o passado que forneça uma identidade interna e externa para o Império. Porque a grande questão que se coloca a partir de 1822, quando o Brasil se torna independente de Portugal, é o que justificaria a existência de um Estado nacional, né, que não era mais o Portugal. O que justificaria essa cisão? O que aqui havia de diferente em relação a Portugal que justificaria a criação de um novo Estado, a criação de um novo império? E essa é uma resposta que tinha que ser dada tanto internamente, né, para convencer os súditos de que o sistema de poder implantado ele representava a todos internamente, ou pelo menos a todos aqueles cidadãos que possuíam efetivamente direitos, né, excluindo aí boa parte da parcela da população brasileira que era escrava, né, escravizada. E também essa identidade a ser construída pelo Império era algo que precisava ser apresentado externamente, no âmbito das políticas, né, das relações internacionais. O Brasil ele precisava demonstrar esse direito à soberania perante a outras nações, né, que tinham uma visão muito mais restrita de soberania nacional. Então, as nossas elites tiveram que usar esse conhecimento histórico, esse conhecimento do passado, para criar, para justificar, para legitimar esse novo governo, esse novo sistema de poder que foi implantado aqui no Brasil a partir de 1822. Outro problema também que essas elites, principalmente as elites do Rio de Janeiro, vão enfrentar é a necessidade de construir uma identidade homogênea para a elite nacional, em um meio aristocrático ainda muito fragmentado. Então, vocês estão estudando lá, provavelmente, né, em Brasil 3, um grande problema enfrentado pelo Estado monárquico brasileiro, pelo Império, foi essa
tradição, né, social brasileira, em que muito dificilmente foi constituído aqui uma unidade entre essas elites, né? Esses diferentes grupos se viam como, né, não tinha uma concepção muito bem definida de Brasil até depois da década de 1840. Os grupos aqui eles se identificavam mais como portugueses no Brasil, em diferentes regiões, do que propriamente brasileiros. E isso era um problema do ponto de vista político, né? A gente viu lá que Pernambuco, por exemplo, né, dificilmente aceitou o novo arranjo de poder centralizado a partir do Rio de Janeiro. A mesma coisa aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Então, esse equilíbrio, essa aceitação de um sistema unificado de poder foi algo muito complicado de ser construído. E aí a historiografia também poderia fornecer uma resposta, fornecer um argumento no sentido de legitimar essa unidade nacional. Era preciso mostrar que todos esses grupos possuíam uma origem comum, né? Possuíam uma unidade. Outro problema também que esses grupos vão enfrentar, e por isso eles vão dirigir questões em direção ao passado, está relacionado com a definição da alteridade, a definição do outro, né, a partir da perspectiva de uma aristocracia branca, portuguesa, escravista e vinculada diretamente ao Estado, que se imbui, assim, de uma legitimidade civilizadora. Então, não bastava definir uma identidade para essa própria elite, era necessário também definir uma identidade para quem não pertencia a esse grupo, para quem não teria, portanto, direito a governar. Né? Era preciso definir muito bem a quem pertencia esse direito de estar no Estado, de dirigir a nação, e quem deveria ser governado. Né? Então, isso pressupõe dividir, né, buscar no passado respostas que mostrem por que determinados grupos teriam o direito de governar e por que determinados grupos teriam o dever de ser governados. E isso vai se basear muito nessa ideia de uma aristocracia esclarecida que já atingia um determinado nível de civilização, enquanto que esses outros grupos seriam ainda bárbaros, seriam ainda incivilizados, que precisariam ser tutelados e dirigidos por essas aristocracias. Então, dentro de uma linha civilizatória, esses povos, né, considerados os outros da civilização nacional, são colocados no passado, enquanto que as elites do presente são colocadas numa relação direta com o futuro. Por isso, elas teriam direito a governar. Então, é esse tipo de resposta específica, né, aqui no caso brasileiro, que está sendo buscado também por meio da historiografia. Então, né, tratava-se da definição do polo da barbárie, onde deveriam ser alocados os inimigos da ordem imperial, potenciais rebeldes, né? Ou seja, essa barbárie também tinha que ser percebida como uma ameaça à ordem imperial, uma ameaça a essa ordem que garantiria o desenvolvimento da civilização brasileira. Então, dentro dessa categoria de barbárie, de selvageria, vão ser colocados os negros, os escravos, os homens livres pobres, né, ou seja, aqueles destituídos de propriedade, assim como políticos, né, também uma elite intelectual, mas que se identificava com o republicanismo. Então, a ideia de república, ela também vai ser colocada por essa historiografia, né, ela tem que ser colocada de maneira convincente no polo da barbárie. Então, por fim, uma das necessidades aqui, uma das carências, né, uma das urgências dessa elite era definir o patrimônio da nação, ou seja, o que pertencia a essa nação. O que essa elite teria o direito de governar? A que objetos se dirigiria a sua soberania, o seu direito, até mesmo necropolítico, de definir o que deveria subsistir, o que deveria ser preservado. E isso está relacionado, então, às suas particularidades civilizatórias, é isso que vai ser registrado, o que caracteriza a especificidade da civilização brasileira, isso tem que ser lembrado, tem que se construir uma memória sobre o que constitui a nossa identidade, e, por outro lado, né, o que no espaço caracteriza as suas riquezas naturais.
Ou seja, qual é o território, qual é o espaço sobre o qual essa elite poderia agir. Então, essas aqui são as carências de sentido que vão se dirigir à necessidade da institucionalização de um conhecimento histórico dotado de validade, dotado de autoridade. Né? Então, pensando nesses aspectos, a gente também define que grupos, né, construíram a institucionalização, a disciplinarização do tempo e da história aqui no Brasil. Então, aqui já fica claro, né, que esse processo de institucionalização da nossa historiografia ele está ligado a um projeto de uma elite política, a necessidade de uma elite política de justificar o seu lugar de autoridade por meio do conhecimento, por meio da disciplinarização do passado. Então, com relação a esse primeiro ponto, é isso que eu gostaria de destacar, e com isso a gente já começa, né, a entrar aqui nesse campo onde esse conhecimento sistematizado vai ser produzido a fim de sustentar, a fim de constituir esse conhecimento legitimador dessa situação de poder. Né? Então, aqui, pela primeira vez no Brasil, a gente tem, né, um processo, né, de constituição de uma instituição, que é o IHGB, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que vai garantir um conjunto de procedimentos técnicos, né, um conjunto de temáticas que vão ser escolhidos e vão ser patrocinados como história oficial brasileira. E, ao mesmo tempo, você também vai ter uma instituição que vai constituir esses sujeitos historiadores no Brasil. Essa não é uma discussão que está no texto, então aí eu consigo perceber uma limitação da abordagem historiográfica que a gente está analisando aqui, né? Mas é importante a gente pensar isso, que quando a gente tem uma instituição, a gente também tem um dispositivo que molda as subjetividades. Então, para você ser considerado um historiador, você tem que se disciplinarizar de acordo com os moldes daquela instituição que está dada. Ser historiador no Brasil significava você aceitar, assumir uma série de características que definiam o que era ou o que não era ser historiador aqui no Brasil. E quando o Manuel Luiz Salgado Guimarães ele vai tratar desse processo de institucionalização, quando ele trata das formas de recrutamento, fica muito claro que, no caso do IHGB, essa institucionalização está muito menos relacionada com o mérito das pessoas do que com a origem de classe. Né? Dizer que esses grupos... ser um historiador no Brasil nesse período não significava simplesmente aquisição de competências intelectuais. Significava também um pertencimento de classe. Era só a aristocracia eleita pelo imperador que tinha o direito de dizer o que era ou não passado nacional. E o IHGB ele vai funcionar um pouco como isso, né, como esse filtro social, mais do que intelectual, né, que vai dizer que tipo de passado vai ser preservado no presente. Mas quais as ideias que possibilitavam, né, esse tipo de construção? Então, essa é a primeira parte desse conhecimento especializado que a gente vai passar a analisar agora. Né? Ou seja, esse conhecimento especializado ele tem que lançar a mão de algumas ideias, de algumas teorias, de algumas perspectivas filosóficas que já estavam disponíveis. Né? Ou então criar outras possibilidades. A gente vai ver algumas inovações aqui dessa perspectiva de história do IHGB, a partir do momento que se considera ou não que o que está disponível em termos de filosofia e de teoria não satisfaz a essas necessidades de sentido que estão dadas aqui a princípio. Vamos então ver aqui a partir do texto que tipo de instituição, que tipo de ideia de sentido, que tipo de teoria de filosofia estava disponível para sustentar esses projetos de soberania a partir do conhecimento histórico. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi que a institucionalização da historiografia brasileira ela se deu nos moldes das academias ilustradas de caráter aristocrático que surgiram na Europa entre os séculos XVII e XVIII. É o que eu estava falando, né?
o modelo institucional aqui no Brasil, para a historiografia, ela vai obedecer muito mais um tipo de recrutamento aristocrático do que o que acontece nas universidades hoje, que valoriza o conhecimento prévio, né, a habilitação, independentemente da origem de classe, que permite ou não que a pessoa ingresse no aparato institucionalizado, né, um aparato subjetivador, como é o caso das nossas universidades. É óbvio que a gente sabe que mesmo, né, esse critério de mérito, ele também possui uma capacidade de corte social, né? Ou seja, a gente também não tem a ilusão de que esse sistema de aprovação em vestibular ele é igualitário, porque ele pressupõe, né, que a pessoa tenha igualdade de condições para adquirir aquelas competências que o processo de vestibular cobra. Então, eu não quero dizer que o nosso de hoje não seja excludente, né? Mas o outro, esse sistema das academias ilustradas, ele se baseava no critério de sangue, no critério de nobreza. Você tinha que ser filho de uma pessoa, né, de uma família reconhecida, nobre, aristocrática, para poder ingressar nesse círculo. Já era uma condição inicial, né, primeira de exclusão social para o tipo de produção do conhecimento histórico que estava disponível naquele momento. Esse é o modelo institucional que vai ser buscado aqui no Brasil para sustentar o projeto historiográfico do IHGB. Outro ponto que eu queria destacar é que esse iluminismo português, que eu destaquei aqui no final também, ele concilia aquela ideia iluminista francesa, né, de progresso por meio da razão, ou seja, aquela concepção de tempo histórico marcadamente moderna, né, que pressupõe uma aceleração do tempo histórico por meio da ação racional humana, ela, nesse caso aqui, ela tem que ser conciliada com essa tradição monárquica portuguesa. Então, é algo que, né, aqui o Manuel Salgado Guimarães, ele resolve desse jeito, né? Ou seja, ele pensa num misto entre iluminismo francês e tradicionalismo monárquico português, mas que, por exemplo, o professor Valder resolveu de outra forma no texto que a gente leu anteriormente. Talvez seja até um pouco mais consistente pensar dessa forma, né? Ou seja, ao invés de pensar no modelo iluminista, embora a presença francesa seja marcada aqui nas referências da nossa historiografia, é importante a gente pensar também na influência do iluminismo especificamente britânico, né, que já conciliava essa ideia de progresso civilizacional com a manutenção da ordem pelas aristocracias tradicionais. Ou seja, o que a gente vai ter aqui é uma defesa do progresso, uma defesa da transformação temporal, né, da aceleração do tempo, mas, ao mesmo tempo, a indicação de que esse progresso, essa aceleração, ela só estaria disponível se fosse levado a cabo de maneira ordeira pelas elites, que seriam os únicos grupos que teriam condição de levar esse projeto a cabo, né? Então, é isso que... aqui a gente vai ter né, um tipo específico de ideia de sentido histórico que pensa futuro articulado com o passado. Então, não é aquela ideia revolucionária, né, do iluminismo francês, que pressupõe o abandono absoluto das tradições aristocráticas. Aqui a proposta é justamente o contrário. O progresso só pode acontecer se a gente mantiver a tradição. Os únicos grupos que seriam esclarecidos o suficientes para provocar essa aceleração do tempo histórico seriam as elites dominantes por conta, né, da sua posição social, da sua ilustração e por aí vai. Esse que é o modelo do iluminismo português, né, que vai ser mantido, que vai ser utilizado por essa, que vai ser mobilizado por essa historiografia brasileira do IHGB. Uma ideia de sentido que vai ser muito importante, então, para essa produção historiográfica, está relacionada, né, com essa ideia de que a nação brasileira ela não seria nada diferente das outras civilizações europeias. Ela seria apenas um desdobramento
da civilização branca, europeia e portuguesa nos trópicos. É isso que esses historiadores vão querer demonstrar aqui. Que não obstante eles estivessem no meio tropical, em meio a selvagens, né, na verdade eles teriam competência para produzir o mesmo tipo de desenvolvimento social que era observado na Europa. Então mantém-se aquela ideia de civilização, ou seja, concepção de que o ser humano evolui do passado para o futuro dentro de uma única perspectiva, que é aquela perspectiva eurocêntrica. Então, essa historiografia ela é profundamente eurocêntrica, profundamente vinculada ao modelo colonial de historicidade. Também a gente tem aqui uma visão holística, né, da ideia de nação, ou seja, nação como um todo que deve integrar diferentes partes. Então, da mesma forma que você tem um projeto de poder que pretende ser exercido para todo o território nacional, você então tem essa ideia de nação que seria algo capaz de abarcar essas particularidades. Ou seja, por mais que o paulista fosse diferente do gaúcho, que o fluminense fosse diferente do nordestino, todos esses grupos teriam uma mesma essência, todos eles partilhariam desse potencial civilizatório. É isso que essa historiografia também vai tentar articular. Um outro aspecto que aqui o Manuel Luiz Salgado Guimarães destaca, dentro dessa tese dele de que a inspiração da nossa historiografia é sobretudo francesa, é o fato de o Estado ser tomado como instrumento de construção da nação. Né? Ou seja, aqui ele está pensando naquela fase imperial, né, bonapartista do processo desencadeado pela Revolução Francesa, em que o Estado ele toma uma posição central na implementação desse processo civilizatório. Mas a gente poderia argumentar que o mesmo foi vislumbrado no Império Britânico. Né? Ali também o Estado era visto como um agente de implementação de algumas transformações, ainda que em parceria com a iniciativa privada. Talvez esse tenha sido o modelo, de fato, mais próximo, né, ao implementado aqui no Brasil. Porque talvez vocês estejam vendo lá em Brasil 3 uma das grandes polêmicas políticas que se tem ao longo de todo o período imperial é essa distribuição dos poderes. Né? Ou seja, de um lado você tem uma proposta mais centralizadora, mais conservadora, que permitiria um poder exacerbado na mão do imperador. Por outro lado, você tem o interesse das elites regionais em ter mais autonomia. Se a gente pegar textos como, por exemplo, da Miriam Donikoff, que são interpretações mais recentes sobre esses arranjos de poder, ela e outros autores defendem que prevaleceu, na verdade, um grau bastante elevado de federalismo, né? O que a gente poderia interpretar como sendo um Estado que garante alguns aspectos caros para essa unidade nacional, como, por exemplo, a manutenção do escravismo, mas, ao mesmo tempo, concede um grande grau de autonomia para as elites regionais. Essa é uma discussão que está aberta na historiografia política do período, mas que eu acho que nos ajuda também a entender o tipo de modelo que foi adotado aqui pelo Império Português. Né? Ou seja, a existência de uma monarquia sem o exercício absoluto de sua vontade sobre as elites políticas regionais. O que me parece aqui também corroborar mais a proposta do professor Valdeir do que propriamente essa apresentada por Manuel Luiz Salgado Guimarães. Mas a gente não pode deixar de levar em conta que, de fato, né, a proximidade com o Instituto Historique, né, Instituto Historique, que ele menciona, ou seja, o Instituto Histórico de Paris, realmente são evidentes. Né? Então, eu acho que a gente tem que ver a real significado de cada aspecto, de cada momento, para saber né, onde a França influenciou, onde a Inglaterra influenciou. Mas eu concordo com o Manuel Luiz Salgado Guimarães que, em termos de constituição da instituição, né, ou de modelo institucional, o IHGB, de fato, né, ele nos convence disso, se aproxima muito daquele modelo francês. O IHGB ele foi criado 4 anos apenas depois do Instituto Histórico Francês, em moldes muito semelhantes. Né? Isso aí é inegável. Aqui um aspecto central para a gente pensar nessa institucionalização é o patrocínio direto do imperador.
Isso eu coloquei aqui nessa segunda parte, mas a gente poderia ter colocado na primeira também. No entanto, eu estou colocando alguns aspectos que definem não só as ideias, não só o tipo de teoria, mas também o tipo de concepção institucional, né? E aqui a gente tem uma instituição que meio que representa esse papel centralizador pretendido pelo imperador aqui no Brasil. Tem um aspecto muito interessante também que eu gostaria de destacar quando o Manuel Luiz Salgado Guimarães ele menciona o Michel Foucault, mostrando que o tipo de saber que vai ser produzido aqui é um saber moderno que está preocupado em compreender a individualidade, a essência das coisas, a identidade dos entes, das coisas existentes dentro do território nacional para definir o que é legítimo direito em termos de exercício da soberania por parte desse Estado. Né? Então, é um pensamento individualizante, tanto no sentido de definir a especificidade da nação, como no sentido de definir o lugar e o papel de cada indivíduo nessa sociedade, o papel de definir a característica de cada riqueza natural, de cada elemento. Então, é um tipo de conhecimento que busca definir a individualidade das coisas para integrar essas mesmas coisas num todo, ou seja, nesse todo nacional. É nesse sentido que ele mobiliza aqui o pensamento do Michel Foucault. Outra ideia aqui, né, que é uma concepção colonialista e racista de história, é essa ideia da inevitabilidade da presença branca como forma de assegurar a plena civilização. Então, essa historiografia ela parte de um pressuposto racista, de que somente os brancos estariam aptos a produzir, a desencadear um processo civilizatório. Os outros povos, indígenas e africanos especialmente, por questões biológicas, né, ou morais, não teriam esse mesmo tipo de aptidão. Isso justificaria a necessidade do tipo de arranjo de poder que colocou essa elite aristocrática escravista branca à frente dessas decisões. Né? Então, aqui eu já mencionei e um aspecto, desculpa, né, antes de passar para outro ponto, um aspecto que vai derivar dessa concepção racista é um debate sobre o que fazer com essas populações consideradas bárbaras, incivilizadas ou incivilizáveis. Então, uma discussão, né, que vai permear toda essa produção historiográfica é se elas deveriam ou não ser integradas. Esse também é um ponto que a gente poderia ter colocado no slide anterior. Já falei do Instituto Historique, né, de Paris, como referência institucional, e também já falei um pouco desse iluminismo português, que então, né, dá uma característica muito particular para a historiografia produzida no RGB, porque a gente vai ver tanto elementos da história mestra da vida, ou seja, o passado trazendo exemplos para o presente, ou seja, o passado ensinando como a gente deveria se comportar, como uma concepção moderna de história que está calcada no futuro, ou seja, que se baseia numa previsão de um processo que ainda não aconteceu, ou seja, como um progresso que levaria a nossa sociedade para um outro estágio, para um outro nível, ainda não conhecido, mas do qual a gente poderia ter certeza por meio do conhecimento da história. Então, aqui é o futuro orientando as ações no presente. É interessante, então, que essas duas concepções elas vão estar presentes na tradição historiográfica do IHGB. Por quê? Porque há necessidade de articular esse futuro com a manutenção da tradição, com a manutenção, né, de uma casa real cujas origens estão vinculadas ao passado aristocrático do antigo regime. Então, isso é muito interessante, né, mas que também não invalida o pensamento do Koselleck, porque ele diz que esses tipos ideais, né, ou essas categorias, né, essas formas predominantes de pensar as formas privilegiadas de organização do conhecimento histórico, assim como diria o Hartog também, elas não necessariamente elas são encontradas na prática de forma pura. Né? A gente pode encontrar híbridos dessas diferentes formas. E é exatamente o que acontece no caso do IHGB. Bom, o terceiro ponto que a gente pode discutir aqui está relacionado, então,
a particularidade do tipo de pesquisa histórica que essa institucionalização vai defender. Né? Porque todo esse aparato aqui, ele é construído para produzir um tipo de narrativa, um tipo de conhecimento dotado de uma validade que outros saberes não possuem, que a literatura não possuiria, que o jornalismo não possuiria, né? Então, quando a gente institucionaliza o conhecimento histórico, a gente está pensando também numa instituição que forneceria, né, critérios de veracidade necessários para sustentar, para legitimar essas ideologias, né, essas concepções de mundo e de sociedade que precisam ser sustentadas. Então, trata-se, né, de um investimento desses grupos aristocráticos num tipo de conhecimento, num tipo de saber que legitimaria a sua posição privilegiada. E, para isso, o tipo de conhecimento produzido se baseia muito na ideia de método, de razão, né, de cientificidade, de neutralidade axiológica, neutralidade epistemológica, ou seja, o saber como algo objetivo, não ligado a particularidades individuais. Né? Então, é nesse ponto que a gente começa a discutir essa questão de como se cria um aparato metodológico no IHGB. Isso, na verdade, não vai estar muito bem formulado ainda nesse período. A gente vai precisar andar mais um pouquinho no tempo para entender como que se constitui uma concepção metódica de história aqui no Brasil, mas tem alguns aspectos aqui que a gente já pode destacar, que já começam a aparecer no IHGB e que vão ser fundamentais aí para a definição do que é o conhecimento histórico no Brasil nas décadas que vão se seguir aí em relação ao IHGB. Então, a primeira coisa está relacionada com essa suposta neutralidade epistêmica, né, que é uma grande hipocrisia desses grupos. Ou seja, a gente acabou de ver que eles representam um grupo muito particular, né, uma perspectiva muito específica da sociedade brasileira, uma aristocracia branca, de origem portuguesa, escravista, mas que vai tentar, ou que vai colocar que a sua pesquisa ela não representa essa posição. Ela é universal, né? Ela é baseada na ciência. Então, aquilo, né, ou seja, dizer que o branco aristocrata escravista tem direito a mandar nas outras pessoas é algo que para esses caras tem validade científica, é comprovado pela ciência. Né? Então, é o cientificismo como uma forma retórica, né, de dar mais legitimidade para esse lugar de autoridade de poder. Então, uma das estratégias que também vai ser privilegiada pelo IHGB é o que eu coloquei aqui como o dar a ver o processo civilizatório, né, pressupõe conhecer a sua evolução a partir de seus estágios mais primitivos, articulando, desse modo, história, a etnografia e a arqueologia. Então, para demonstrar que o branco ele estava no estágio civilizatório superior ao dos outros grupos, o IHGB ele vai lançar mão de amplas descrições geográficas, né, mas, sobretudo, etnográficas e arqueológicas, para demonstrar a diferença, a alteridade, a incivilidade dos povos que coabitavam aqui com os portugueses, né, ou que tiveram seus espaços e territórios usurpados pelos portugueses. Então, um dos métodos, né, que vai ser muito empregado, e aqui também o referencial vai ser europeu, vai ser a antropologia física, sobretudo francesa, do Paul Borrochat, aquela ideia, né, de que existiria uma ciência, a antropologia física, a etnografia, que demonstrariam os diferentes graus civilizacionais dos povos com base na sua estrutura craniana, com base nas suas características físicas, com base na demonstração da sua inferioridade tecnológica. E o IHGB, então, ele vai ter esse ponto, esse tipo de conhecimento como um dos principais a serem desenvolvidos ali. Um outro ponto ao qual o IHGB vai se dedicar com afinco, sobretudo nos seus primeiros anos, é a localização e a publicação também de fontes primárias. Então, a revista do IHGB vai ser um espaço que também vai publicar fontes, transcrição de fontes, né? Tanto no Brasil quanto no exterior. Até hoje as pessoas vão lá ou iam, pelo menos antes do advento aí dos arquivos digitais, né? Mas as pessoas iam
tinham que ir até Portugal, no arquivo ultramarino, para produzir, né, textos, conhecimento histórico sobre o passado colonial. Ou seja, percebe-se que boa parte das fontes necessárias para a produção de uma história nacional, na verdade, estavam fora do país, por conta desse processo, né, por conta desse período colonial em que a administração da colônia se dava fora do seu próprio espaço. Então, o IHGB ele vai ter como missão coletar, né, buscar, comprar por meio de leilão, esse tipo de fonte, de documento que é necessário para produzir essa historiografia. Outro tipo de ação que vai ser implementada pelo IHGB é a produção de textos que vão ser premiados, né, ou seja, premiação e concursos, como uma forma de estimular não só a compilação de informações historiográficas, mas uma produção de uma história nacional. Né? O Dom Pedro II, que vai ser o grande patrocinador do IHGB, ele quer também que a sua geração seja conhecida pela produção de uma historiografia monumental. Né? O Dom Pedro II ele quer ser conhecido como aquele imperador que permitiu que a nação conhecesse a si própria. Ele se imbuía, né, dessa subjetividade esclarecida, ilustrada, nos moldes dos déspotas esclarecidos, né, ou seja, o cara que representaria na sua própria figura a razão. E ele fazia questão, né, que a geração governada por ele fosse responsável também pela produção de uma história geral do país. Então, o incentivo aqui era não só para a busca dessas fontes, mas para a construção também de narrativas originais, diferente daquelas que tinham sido produzidas até então, sobretudo por estrangeiros a respeito do país. Né? E o IHGB também ele vai patrocinar uma série de viagens e excursões pelo interior do Brasil. E aí vão participar dessas excursões tanto intelectuais brasileiros como estrangeiros, por exemplo, do Von Martius, do Saint-Hilaire, né? Mas você vai ter aí várias pessoas transitando pelo interior do Brasil a fim de produzir conhecimento, né, sobre essas terras ainda incógnitas, né, esses espaços ainda desconhecidos. Então, a ideia era conhecer tanto a temporalidade quanto a espacialidade daquilo que configuraria a nação. E, para isso, um dos métodos, né, um dos procedimentos elementares é a produção desse tipo de expedição e viagem pelo interior do país. Mas, então, vocês percebam que não tem ainda uma discussão metodológica, né, sobre crítica documental, sobre o tipo de fonte, né, isso tudo ainda está muito incipiente no Brasil. Isso a gente vai começar a perceber sendo discutido aqui no Brasil só a partir da década de 1870, né? Mas esse tipo de discussão especificamente historiográfica não está dada. Cria-se uma instituição, cria-se um lugar de fala, cria-se uma historiografia oficial, mas a discussão metódica, né, ou seja, a definição da especificidade da disciplina histórica no Brasil, é algo que ainda não está dado no IHGB. Um outro ponto importante, então, é a gente entender como que essas instituições historiográficas, elas organizam o conhecimento obtido por meio dessas pesquisas, a partir dessas ideias de sentido e provocadas por necessidades do presente, por meio de formas de apresentação historiográfica. Né? Ou seja, como que essa pesquisa ela é sistematizada em narrativas. Né? Ela é apresentada de forma a produzir aquele sentido inicial demandado. Né? Então, o texto ele também dá alguns elementos sobre isso, embora eu sugeriria outros autores para o aprofundamento dessas questões, né? E particularmente os textos do Temístocles César, da Federal do Rio Grande do Sul, e do Rodrigo Turim, da UERJ, né? Que são autores que se dedicaram, dentre outros, né? Esses são os dois que eu estou me lembrando aqui no momento agora, mas que se dedicaram a pensar nesses aspectos retóricos e estéticos das narrativas produzidas no IHGB. Né? O Temístocles ele vai pensar aí como
a retórica antiga e a moderna se entrecruzam na produção narrativa do HGB, né? Mas o Manuel Salgado Guimarães ele ainda não foca tanto esses aspectos. Ele está mais preocupado em fornecer esse retrato sociológico, né? Mas que também consegue articular uma produção de uma experiência do tempo, que naqueles princípios de história da historiografia brasileira era algo fundamental que a gente precisava conhecer. Mas tem alguns elementos importantes que eu acho que já podem ser destacados, né? Como, por exemplo, a forma oficial de apresentação, de comunicação desse conhecimento histórico era a revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que existe até hoje, inclusive, né? E, a partir da análise dessa revista, o Manuel Salgado Guimarães ele identifica temáticas, né, que vão aparecer de maneira mais destacada. Isso é importante, né, porque já define o tipo de narrativa que está sendo produzida. Qual que é o tipo de historiografia que se privilegia dentro dessa instituição. Então, o Manuel Salgado Guimarães ele destaca a questão indígena, que aparece predominantemente. É interessante, né, isso, porque o Instituto Histórico está muito mais preocupado em definir aí, nesse momento, essa alteridade, entender como integrar ou não esse indígena no processo civilizatório brasileiro, qual seria o papel que ele deveria ocupar, né? Mas esse é um tema fundamental. Outro ponto é pensar essa identidade físico-geográfica da nação, ou seja, compreender o seu território, compreender suas particularidades. Aqui, nesse ponto, é muito interessante porque a gente tende a pensar que uma produção historiográfica ela privilegia a narrativa, mas quando a gente está falando dessa identidade físico-geográfica, a gente também tem uma outra forma de escrita que, em apenas alguns momentos históricos, foi utilizada, né, como sendo característica do nosso tipo de saber, que é privilegiar a descrição ao invés da narrativa, né? E aqui, esse tipo de conhecimento geográfico e etnográfico, ele cobra essa tradição que remonta lá mais ao Heródoto do que ao Tucídides, né? A necessidade de descrever o espaço, de descrever os costumes. Então, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, ele casa, né, aqueles dois grandes projetos que a gente viu no texto anterior, o projeto de uma história natural com o projeto de uma história geral, ou uma história da civilização brasileira, para ser mais específico. E um outro ponto também privilegiado são essas histórias regionais que vão ser produzidas no sentido de possibilitar a sua integração numa história nacional mais abrangente, né? Essa também é uma temática que é uma das que mais vão aparecer dentro dessa revista. Então, alguns aspectos de retórica também já podem ser percebidos, né, como essa suposta objetividade, que na verdade é uma forma de acobertar um lugar específico de fala. Eu falo como se eu não estivesse falando da minha perspectiva, como se eu estivesse representando a totalidade, né, das perspectivas, quando na verdade eu estou legitimando uma forma particular de compreender a história. Uma coisa interessante que aparece também é essa construção do ethos, né, para o imperador, ou seja, dessa identidade esclarecida, né, a saber o de um déspota esclarecido. Eu estou colocando essa palavra aqui, né? Eu gostava muito de ouvir isso no ensino médio, achava, né, sonoro, déspota esclarecido. Demorei para entender o que era e depois agora eu não consigo largar dessa expressão. Mas o próprio Manuel Salgado Guimarães não usa isso lá. Mas essa ideia, né, de uma entidade, de uma subjetividade que encarna em si próprio esse processo civilizatório. E a própria revista ela reforça isso. Então, ela também, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, é um dos dispositivos que, para além de legitimar a posição social desse grupo, vai legitimar o próprio imperador como sendo o articulador dessa historicidade, né, como sendo o agente desse processo civilizatório. Uma coisa que a gente consegue perceber é um distanciamento da história com relação à literatura, embora muitos literatos, né, a exemplo do Gonçalves Dias, estivessem dentro do IHGB, mas a história se distancia das interpretações da literatura, né, porque a literatura ela vai lançar a mão da estética, da imaginação, para pensar como a tradição guarani, por exemplo, poderia oferecer elementos importantes para pensar a nacionalidade. É só a gente pensar em toda a literatura indianista, né, desse período, José de Alencar, né, de todos os outros aí. E, por outro lado, a história ela vai lançar a mão de um outro tipo de evidência, que vai ser a evidência etnográfica,
né, que vai mostrar um outro indígena, um indígena que é atrasado, um indígena que é incivilizado, incivilizável. Então, a historiografia do IHGB ela se posiciona muito mais de forma contrária à integração do indígena do que propunha a literatura. E aí a gente já vê uma separação de campos, né, de disciplinas, ou de formas de pensar essa historicidade nacional. Então, a apresentação historiográfica ela se distancia da literatura especificamente nesse ponto. A audiência vislumbrada por essa produção era tanto as nossas elites internas quanto pessoas fora do país relacionadas a essas interações diplomáticas. Então, a ideia era fornecer uma imagem do Brasil consistente, integrada, que fizesse sentido tanto para fins de colonização interna quanto para fins de definição, de defesa da soberania externa. É muito claro esse passado e esse futuro funcionando como legitimação do presente. Então, isso fica claro nesse tipo de narrativa, isso é articulado, na verdade, em função de uma situação, do conjunto de privilégios do presente, né? Mas essa legitimação ela se finca numa teleologia, ou seja, no futuro civilizado imaginado, mas também na tradição do passado que tem que ser mantida. E, portanto, tanto o passado quanto o futuro são, né, fornecem ensinamentos no interior dessa historiografia. Então, aqui a gente retoma o que eu estava discutindo lá atrás, no sentido de mostrar que essa historiografia ela concilia os topos História Mensa da Vida, História Magistra Vitae, com esse topos moderno, essa concepção moderna de história. Então, a gente já conseguiu, né, cobrir boa parte aqui das características fundamentais dessa historiografia do IHGB. Falta pensar, então, como que esse projeto se efetivava na transformação da realidade social. Né? Ou seja, como ele era instrumentalizado no sentido de produzir essas divisões sociais ou de reforçar essas divisões sociais pré-existentes na sociedade brasileira. Então, eu queria chamar a atenção aqui, né, para alguns aspectos que essa historiografia permitiu desenvolver. Por exemplo, em primeiro lugar, a interiorização da civilização. Né? A revista do IHGB ela foi um instrumento efetivo de conhecimento, de desbravamento, de ocupação do interior do país. Então, regiões aí, né, do oeste, do norte, ainda eram pouco conhecidas, mas as ações do IHGB elas vão tanto produzir um conhecimento sobre essas riquezas, sobre esse território, como possibilitar a ocupação efetiva desses territórios. Sobretudo, né, em lugares de fronteira em que esse direito territorial ainda não estava muito bem definido. Exemplo do sul do país, exemplo das fronteiras com Mato Grosso, exemplo da região da Guiana. Né? Então, você tem uma série de conflitos ainda em desdobramento lá. E o IHGB vai ser um instrumento, uma forma de conhecer e de garantir essa soberania pelo Estado Imperial Brasileiro. O conhecimento do IHGB ele também vai viabilizar um processo de civilização capaz de englobar os indígenas. Né? Então, o Estado está preocupado com essa população, né? Que ora era vista como um empecilho, uma barreira para a expansão do progresso, sobretudo nas regiões do Nordeste. Né? Ali, só pegar ali a literatura sobre o período colonial, a Guerra dos Bárbaros, do Pedro Pontoni, né? A gente vai ver que em determinadas regiões até o nome do livro é sugestivo, né? A Guerra dos Bárbaros. Você tem determinadas regiões em que os indígenas vão ser percebidos como empecilho para o processo civilizatório. Né? Então, para que esse poder do Estado pudesse se fortalecer, era preciso lidar com essa questão. Era preciso saber o que fazer com essa população que não era facilmente conciliada no interior desse projeto de poder. Então, como que, concretamente, a produção do IHGB ajudou nesse sentido? Né? Então, o primeiro ponto é que ela ajudou a formular as bases de uma política indigenista a ser conduzida diretamente pelo Estado. Porque, desde o processo de colonização, havia uma política indigenista que variava entre a escravização e a catequização. Né? Mas, sobretudo, na virada do século XVIII, né, na segunda metade do século XVIII, no começo e nesse período que a gente está discutindo,
a influência da igreja, dos jesuítas, passou a ser vista como um perigo para o exercício da soberania nacional, né? Porque os jesuítas obedeciam diretamente a Roma, e eles e outros grupos religiosos eram os principais responsáveis por essa política indigenista, que na verdade era uma política de integração desses grupos ao mundo do catolicismo. Então o Estado ele passa cada vez mais a trazer para si a responsabilidade desse tipo de política, para evitar esse tipo de confronto representado por religiosos católicos. Uma outra preocupação também que o conhecimento gerado em HGB permitiu articular é o controle das populações indígenas nas áreas fronteiriças, né? Ou seja, a ideia de que se o Estado brasileiro não lidasse com essas populações, outros estados nacionais fariam o mesmo, né? Ou cooptariam, né? Ou utilizariam essa mão de obra. Então, você tem uma atenção especial em relação a essas populações que vão ser muito melhor conhecidas nesse período por conta dessa situação de fronteira. Um problema essencial nesse período estava relacionado com a questão da mão de obra, né? Porque cada vez mais, aqui eu já passo para outro ponto, né? A escravidão negra ela era vista como uma ameaça para a civilização. Então, tem muitos textos aí sobre o Brasil imperial que mostram que o movimento abolicionista, ela inclusive precede a independência do Brasil em 1822. Você tinha vários setores da população brasileira que viam, né, a importação ou escravização de africanos trazidos aqui pelo Brasil como um problema, porque se enchia o país de pessoas que seriam inaptas para a civilização. Ou seja, esse tipo de solução era produzir também um conflito, né, que atrasaria cada vez mais a possibilidade do país de se civilizar. Então, o Zé Bonifácio é um exemplo, né, desse tipo de postura. Vários setores das elites pregam um progressivo, uma abolição progressiva da escravidão. Para não gerar conflitos sociais, ou seja, se também acabasse de uma vez, iria acabar a produção no Brasil, né? É sempre isso, né? Sempre essa desculpa de que a gente não pode mudar as coisas, né? E se for para mudar, tem que ser para manter as coisas como elas sempre existiram. E aqui o que estava sendo colocado em questão é que a escravidão estava fadada a acabar, a escravidão africana, e era preciso pensar numa solução para essa mão de obra. Alguém tinha que trabalhar por conta própria, por nível de iniciativa, quando o trabalho compulsório não fosse mais possível. Então, uma grande questão que vai mobilizar esses escritos é saber se os indígenas eram ou não aptos a esse tipo de trabalho, né? Se eles poderiam ou não contribuir com esse sistema produtivo. Porque tem aquela questão, né, de os africanos são mais aptos ao trabalho disciplinado, porque tem uma trajetória cultural específica, os indígenas são mais avessos ao trabalho, não sabem, desconhecem a disciplina. Então tinha toda essa questão histórica e moral que vai ser desenvolvida nos escritos de HGB para dar conta desse problema da mão de obra, de acordo com o ponto de vista dessas elites. Você também tem um esforço muito grande nesses escritos de caracterizar esses povos como bárbaros, né, justificando, portanto, a tutela do Estado brasileiro, o controle dessas populações pelo Estado, e outras perspectivas mostrando que a melhor forma para integrar esses indígenas seria por meio do comércio e da educação. E, de fato, né, se a gente pensar no caso do Rio Negro, que é o que eu conheço um pouco melhor, as relações comerciais, né, e catequéticas, elas sempre foram uma forma de permitir a expansão das relações de comércio e de produção nesses espaços. Né? Você cria necessidades que até então esses povos não tinham, né, como instrumentos produzidos com metais, armas de fogo, alimentos, né, já processados. Então, você acaba integrando esses grupos por meio, né, da aprendizagem de uma nova religião, de uma nova língua e da inserção desses grupos no circuito de novos produtos e necessidades. E o outro ponto, né, finalmente, que vai ser muito importante para
o desenvolvimento desse processo de integração nacional vai ser o desenvolvimento, né, da exploração econômica do território nacional e a integração das regiões a esse projeto nacionalista. Então, o IHGB ele produzia um conhecimento muito pragmático, né, sobre o tipo de recurso natural que existia no Brasil, que logo foi, obviamente, então, explorado, e também pensou aí numa forma que foi reproduzida, né, que até aos dias de hoje, né, faz parte do nosso ideário político, a ideia de que as diferenças regionais elas não configuram a impossibilidade de uma unidade nacional. Então isso está presente aí na monarquia, vai estar presente também em Vargas, né, em vários discursos que falam da necessidade de manter esses diferentes grupos unidos por um mesmo Estado nacional. Esse era um projeto que interessava particularmente ao Rio de Janeiro, né, a elite que veio com os Orleans e Braganças aqui para o Brasil depois, né, da ocupação francesa, em 1808, que a gente já discutiu na última aula. Mas, na verdade, é um projeto que vai interessar cada vez mais as elites brasileiras, porque vai ser essa monarquia que vai garantir a manutenção do sistema escravista. Sistema esse do qual dependia, né, todas as nossas elites regionais aí do século XIX. Então, é assim que essa historiografia é apresentada, com essa finalidade instrumental, pragmática, né, de modo a satisfazer essa elite, né, esse desejo dessa elite em permanecer no poder, em perpetuar seus privilégios, né, a sua propriedade de terras e de pessoas por meio de uma produção historiográfica. É isso, a historiografia do IHGB. Né? Não dá para pensar em outra coisa que defina era melhor do que isso. E o mais importante, né, é essa historiografia que vai servir de base por anos e anos, né, por décadas e décadas, para o tipo de interpretação histórica que vai se produzir para o Brasil. Então, se a gente pegar lá a historiografia oficial de Vargas, se a gente pegar as versões oficiais da historiografia durante a ditadura militar, pegar os livros didáticos muito recentes, a gente vai perceber uma série de ideias idênticas a essas aqui, sendo mobilizadas, né, sendo reinterpretadas, sendo atualizadas em função, em prol de diferentes projetos de poder. Certo? Então, acho que esses são os elementos aí mais importantes que a gente poderia destacar, né, do texto do Manuel Salgado Guimarães. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida com relação a esses elementos, ou tenham lembrado de alguma coisa que eu não me lembrei de mencionar aqui, mandem e-mails, comentem no vídeo, né? Vamos deixar de estabelecer essa comunicação. Bom, aqui eu recebi algumas dúvidas e comentários, né? A quantidade de participação tem diminuído, mas eu acho que as questões que foram mandadas são bem legais para a gente explorar aqui. E a primeira foi enviada pela Fabiana. Ela cita um trecho, né, que chamou bastante a atenção dela e que ela acredita ser o principal aspecto do texto. O trecho que ela destaca é o seguinte: curiosa permanência a se observar ao longo da história brasileira essa tentativa de integrar o velho ao novo, de forma que as rupturas sejam evitadas. Aí ela comenta, né? Achei esse trecho especificamente bem interessante, principalmente porque era algo que eu não pensava muito a respeito da história e, como sempre, se propõe a levar as coisas atuais, porém não se esquecendo do princípio. Aqui, na verdade, né, o que essa frase está querendo mostrar aqui é que é algo que eu tinha mencionado ali em outro momento dessa aula. Ou seja, essas grandes mudanças operadas aí de cima para baixo, na verdade, são formas de manter as coisas como elas sempre foram, né? Então, o velho e o novo são articulados de cima para baixo de modo a evitar processos revolucionários. Né? Era preciso mudar a estrutura social, você tinha novas ideias, né? A modernidade tinha chegado, a ruptura revolucionária francesa tinha, de fato, transformado o mundo, as ideias e as concepções de soberania. Então, era preciso disciplinar essa nova historicidade de modo a não permitir ou não dar espaço para movimentos revolucionários. Né? Então, é isso que a historiografia do IHGB estava preocupada em fazer,
disciplinar esse impulso transformador, né, promovido pelo iluminismo francês, de modo, né, a mostrar que era possível progredir, era possível promover o progresso sem abolir a tradição, sem abolir a monarquia, né? E foi assim que a monarquia se manteve no país aí por quase, né, por todo o restante do século XIX praticamente. O Kaique também ele faz uma consideração interessante aqui, né, uma pergunta. O autor deixa claro o contexto de transformação e consolidação da história como disciplina na Europa e as diferenças da produção historiográfica na Europa e no Brasil. Seria por isso que o autor evita usar história com H maiúsculo ao referir-se à escrita da história no Brasil, ou escrita histórica no Brasil? O Kaique, na verdade, né, a gente não usa história com H maiúsculo para se referir à história, porque a gente há muito tempo a gente já compreende a multiplicidade que representa esse termo. A história com H maiúsculo significava a história como algo universal, como processo único, né? Então, como a gente sabe, tem plena consciência da pluralidade de processos, de desenvolvimento, de devires, não faz sentido a gente pensar a história como um nome próprio, né? Como algo único, como algo universal. Então, esse H aí, maiúsculo, é usado para se referir a essa filosofia da história, essa história única, a essa ideia de processo civilizacional que não admite outras possibilidades, né? Então, eu recomendo que a gente use, sempre que for se referir à história como disciplina, como campo científico, né? Assim como em relação às outras disciplinas também, a gente não usar a inicial maiúscula, né? Usar a minúscula, porque isso remete aí a uma concepção essencial, né? Uma história universal, coisa que a gente já não acredita há muito tempo que exista. Aqui o João Francisco participando, né, mais uma vez, ele diz o seguinte: a respeito do texto de hoje, um detalhe me chamou a atenção. Na página 9 do artigo, mais especificamente no fim da coluna esquerda da página, fica destacada uma preocupação dos membros do IHGB em definir o caráter da instituição como científico-cultural, visando certa neutralidade sobre as disputas de natureza político-partidária. Mas, num contexto de formação de Estado Nacional, como essa preocupação deles implicava de fato nos seus estudos? Isso não me ficou muito claro. De fato, não está muito claro ainda, João Francisco. É como eu disse, né? Se fala de uma neutralidade axiológica, de uma neutralidade epistemológica, de uma neutralidade científica, mas o IHGB ainda não definiu nesse momento qual tipo de método poderia levar a esse tipo de prática historiográfica. Isso ainda não está definido. Então, é muito mais um artifício retórico do que uma proposta metodológica. Na próxima aula, a gente vai ver que quem desenvolve essa possibilidade de afirmação de um método objetivo para a história aqui no Brasil é o Capistrano de Abreu, o cara que vai se inspirar nos metódicos franceses, né, que vai se apropriar de uma concepção de ciência, né, de sociologia, muito vinculada ao paradigma epistemológico das ciências naturais. Então, isso não está definido, isso não está problematizado ainda. O próprio Capistrano de Abreu ele vai se posicionar de maneira muito clara contra o Van Hagen, no sentido de mostrar que ele não conseguiu dar conta dessa questão, né? Ou seja, afirmava-se uma objetividade metodológica, mas não se sustentava essa mesma objetividade. Então, não está claro mesmo, você tem razão. Isso ainda não aparece, não está discutido, não foi desenvolvido por esse grupo do IHGB. E o Marcelo, né, por fim, ele coloca uma questão aqui, que é a seguinte: gostaria que você comentasse na aula de hoje esta relação do historiador brasileiro com a necessidade de historicizar o índio brasileiro e como isso se modificou após a profissionalização do IHGB na segunda metade do século XIX. Marcelo, eu acho que eu acabei já falando bastante disso, né? A necessidade específica daquela historiografia era pensar o indígena em relação a uma historicidade ocidental, no sentido de demonstrar sua inferioridade, de demonstrar a legitimidade do Estado em tutelar esse público, essa parcela da população, né? E isso não muda muito nos próximos anos. O que vai acontecer, né, é que
essa visão tutelar do Estado com relação ao primitivo, né, aos grupos não civilizados, vai dar lugar a uma outra postura, que é aquela da vitimização desses grupos. A ideia de que os povos indígenas foram destruídos, que eles foram, né, dizimados pelo processo colonial, destaque ao genocídio, que de fato aconteceu, mas que também prejudicou, né, a gente pensar na capacidade de resistência desses indígenas, que eu acho que é o foco da nossa abordagem hoje, né? Pensar a subjetividade, pensar a agência desses povos, essa sua capacidade de resistência. Então, acho que seriam essas três tendências, né, mais pronunciadas, que estão presentes, por exemplo, na história da historiografia indígena proposta pelo João Monteiro a esse respeito. É uma discussão muito, muito pertinente. Mas eu acho que é isso, né? Espero que eu tenha respondido as questões de vocês. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, me escrevam, como eu disse. Fique atento aí às próximas notícias, né, sobre o nosso calendário. Eu acho que a gente vai ter mudanças hoje. E aí eu entro em contato com vocês por e-mail para a gente definir quais serão os próximos passos. Mas tem sido um prazer, né? Embora muito triste não poder ter contato com vocês, mas espero que, né, vocês estejam tirando proveito desse material. Qualquer dúvida, problema, por favor, me escrevam. Um abraço para todo mundo e fiquem bem, por favor.